Sejam bem-vindos a mais um episódio do Poder Pode. Nath, seja bem-vinda a mais um episódio. Muito obrigada, Mônica. Seja bem-vinda você também. Obrigada. E hoje vamos aqui... não posso esquecer, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. O nosso patrocinador de hoje... Cadê o nosso patrocinador de hoje? Tá aqui, ó. Este episódio é patrocinado pela Produtora Ideal, onde suas ideias ganham vida através de imagens. Se você deseja criar conteúdos audiovisuais profissionais que realmente se destaquem, a Produtora Ideal está aqui para ajudar vocês. Vou deixar aqui já o arroba produtora.ideal. Sigam lá. Muito bom. E nós temos um segundo patrocinador, que é a Papelaria Carta d'Amore, onde a inspiração e a produtividade andam de mãos dadas, com produtos fofos e diferenciados e famosos. A Carta d'Amore oferece tudo que você precisa para dar asas à sua criatividade. @carta.d'amore. A gente trouxe aqui alguns produtos da Carta d'Amore para mostrar para vocês e vai ficar aqui na nossa mesa. Vocês podem ver assim ao longo do nosso podcast a gente usando também. Poucos produtos, tem muito mais. Com certeza. E eu quero aproveitar que a gente está aqui, pedir para você se inscrever aqui embaixo no nosso canal, curtir esse podcast e compartilhar esse podcast com o máximo de empreendedores e empresários que você conhece. Você sabia que o BPO financeiro é a tendência crescente do uso de finanças comportamentais para melhorar a gestão de negócios dos seus clientes? Com base em dados financeiros analisados durante o BPO, algumas empresas estão começando a oferecer insights não apenas sobre números, mas sobre o comportamento financeiro da empresa contratante. Como, por exemplo, a identificação de padrões de gastos impulsivos em certas épocas do ano, como a época que acabou de acontecer, o Natal, o reconhecimento à aversão ao risco, em investimentos por parte dos gestores e a análise de hábitos de atraso em pagamentos e como isso pode estar relacionado à cultura organizacional. Essa abordagem permite que o BPO financeiro vá muito além do suporte técnico e se torne um parceiro estratégico. Você sabe o que é um BPO financeiro? O nosso querido convidado de hoje vai explicar sobre o assunto. E hoje a gente está aqui com o Lucas Fernandes, especialista em contabilidade e finanças, que tem como missão descomplicar essa área para empreendedores. Ele acredita que toda pequena e média empresa pode se tornar uma multinacional e que o conhecimento financeiro é essencial para isso. Lucas Fernandes, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fala, pessoal. Obrigado aí pelo convite, tá? É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje e a gente poder compartilhar aí um pouco mais de toda essa estrutura, né? Que basicamente é bem novo. Falar de BPO financeiro. Eu costumo dizer que BPO financeiro nasceu na época das cavernas, mas só as grandes empresas só as grandes empresas que utilizavam o BPO financeiro como forma de redução de custo. E só que a gente está a nível Brasil, né? Lá fora o BPO financeiro já está bem difundido, em São Paulo um pouco mais do que no Rio. E o BPO, ele acabou... Eu sempre brinco e falo que o BPO, ele... teve um boom, assim como teve o coach lá em 2019, né? Que todo mundo queria ser coach. Tinha coach pra tudo. Tinha até coach pra cagar, né? Tinha coach pra tudo. E aí o BPO também teve seu boom, aí basicamente no período da pandemia. Mas a gente tem um histórico de o BPO 2015, 2017, as empresas já começarem a trabalhar com BPO, mas ainda está muito frio ainda no mercado, não está muito difundido não. É verdade, muitas pessoas ainda têm uma dúvida quando a gente fala simplesmente BPO, ainda não é um termo muito sabido. As pessoas ficam ainda, o que é um BPO? Explica pra gente. Porque, na verdade, a gente acaba
pegando tudo dos Estados Unidos, né? Americanizando demais as palavras. Então, o BPO financeiro, que é o Business Process Outsourcing, basicamente terceirização. Na verdade, vou mudar para que o pessoal possa entender. Tá. A contabilidade, quando não é feita dentro da empresa, ela pode se chamar um BPO contábil. Se você tem um RH que não está dentro da sua empresa, ela pode se chamar um BPO de RH. Tá. Então, o BPO, né, o acrônimo em si, é a terceirização de serviços internos. Ou seja, você terceirizar um serviço interno é um BPO. Uhum. E aí a gente começou falando de BPO financeiro, que é basicamente você terceirizar o financeiro, mas lembra que eu comecei falando que as empresas multinacionais, elas acessavam o BPO financeiro. Lá atrás. Lá atrás, elas acessavam, até hoje acessam. O que elas faziam, né? O que elas fazem? Elas pegam um funcionário que custa 15 mil reais para eles, vai lá e contrata 2, que custe cada um 5, e ela terceiriza aquele departamento. Então, isso é um BPO, tá? Nenhum problema com relação a isso. Uhum. Então, surgiu o BPO hoje para pequenas e médias. Ou seja, a pequena e média empresa que sofria com a dependência, ou seja, a necessidade de ter um profissional de ponta fazendo toda a parte financeira dela, hoje ela tem esse acesso através do BPO. Então, eu digo que, diferentemente do BPO para multinacional, né, eu digo que o BPO para pequena e média, ele é muitas vezes visto, na verdade, ele é visto como um investimento, não como um custo, porque ele traz e gera emprego, e eu posso provar isso para você. Nossa! E pode provar isso pra gente? E fora que para pequena e para média, a pessoa acaba que faz uma certa economia, porque ela não tem como pagar um BPO, um funcionário, por exemplo. Sim, na verdade. Que seria mais caro, mais custoso para ela, e ela vai ter uma oportunidade de utilizar esses mesmos recursos de uma forma mais barata. Na verdade, o grande cuidado que o empresário tem que ter, como agora está começando a ficar difundido o BPO financeiro, é saber escolher o BPO financeiro correto. Como que antes da gente começar de fato o assunto de explicar o que é BPO, como é que a gente pode diferenciar o BPO do contador? Isso é uma ótima pergunta, tá? Bom, primeiro eu sou contador por formação, então, como eu disse do coach, hoje tem muita gente também também não tenho nada contra isso, tá? Tem hoje advogados querendo fazer BPO, tem administradores fazendo BPO, e eu sempre acredito que o contador ele vai conseguir, de certa forma, sempre trazer mais detalhes com relação aos números. Essas outras áreas, elas conseguem, mas elas têm que se esforçar bastante. Então, caso você tenha um BPO e você é um administrador, você é um advogado, você precisa realmente, não posso falar em inglês, né? Walk an extra mile, você tem que caminhar uma milha extra aí. Bom, a pergunta foi qual a diferença do contador para o BPO financeiro? É bem básica. Eu gosto de dar exemplos para que todo mundo consiga entender. Pensa o seguinte comigo, você está num carro, dirigindo um carro, certo? Você olha no retrovisor. O que você vê no retrovisor, Mônica? Talvez o outro carro que está atrás. Você vê algo para trás. Isso. Certo? E se você olha no teu para-brisa, o que você vê? Você vai ver o capô, você vai ver a parte da frente. Então, basicamente, a contabilidade ela vai te mostrar o retrovisor. O BPO ele vai te mostrar para frente. Então, a contabilidade ela é de suma importância, sim, mas ela vai te mostrar o teu histórico passado. O que aconteceu. Quanto que a tua empresa vale, qual o equity que a tua empresa tem, qual o EBITDA que a tua empresa tem. Quando você fala de BPO financeiro, você está falando mais de gestão de caixa, de fluxo de caixa, de você olhar uma provisão, olhar para frente, o teu dia a dia. E poder traçar aquelas estratégias. Exato. Então, o ideal é que a contabilidade e o BPO, o teu financeiro, eles andem em conjuntos. Juntos. Tá. Então, quando você contrata um serviço de BPO, você também tem um contador. Na verdade, todo empresário, ele precisa começar... Eu digo, assim, não puxando sardinha para o lado do BPO, mas eu digo que
às vezes, para quem é MEI, por exemplo, é muito mais usual ele contratar um BPO, e eu consigo também provar isso, do que uma contabilidade. Mas quando você já começa a ganhar um pouco mais de corpo, né, e você é do Simples, naturalmente você tem que ter uma contabilidade acima do que ter um BPO financeiro. Tá. Porém, esses dois eles precisam sim andar em conjuntos, porque a contabilidade ela vai mostrar para você qual a melhor tributação. Ela vai te deixar ali de acordo com o compliance, né, do governo, os impostos, tudo direitinho. Então, ter uma boa contabilidade é muito importante. E o financeiro, ele vai acabar andando junto também, justamente para que você possa estar fazendo o plano de... Eu vou dar um outro exemplo aqui, que eu gosto muito de falar, de pilotar o avião. Eu digo que BPO é como se você estivesse pilotando um avião. Porque o passado já aconteceu, ele vai servir de histórico para que você tome decisão, mas o BPO é você pilotar um avião. Então, antes de pilotar um avião, que é a tua empresa, né, o que você faz normalmente? Você precisa fazer um planejamento. Tá. Eu entendo que seja assim, né? Você também fala isso, porque eu nunca pilotei um avião. Mas a gente entende que você está ali com vidas, né? Sim. Ali em cima, você vai fazer o quê? Vou pegar... Primeira pergunta, eu tenho combustível suficiente para chegar no lugar? Tenho. Como é que está o tempo? O tempo está assim. Legal. Qual é além do tempo, né? Como é que está o clima? Eu vou viajar à noite? Não vou? Como é que está a rota, né? Então, tem toda essa preocupação de acordo com a pilotar. E não necessariamente sai do jeito que foi planejado, né? Porque você tem ali na frente, e esse que é o grande pulo do gato, no avião você tem um painel ali de indicadores. Que você vai vendo, opa, vai ter uma turbulência aqui. Imagina você à noite, eu acredito que ele não enxergue nada. Então, ele tá ali, o painel que tá indicando a ele. Analisando o tempo inteiro. E eu digo que o Brasil não é para amadores, né? Então, eu digo que basicamente você pilotar um avião à noite e você precisa... Na chuva, deslizando, né? Com turbulência. E você precisa dos painéis de indicadores ali, porque você tá às cegas, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não consegue enxergar o amanhã, e você ali precisa ter o painel de indicadores para te falar, opa, vai vir uma turbulência aí. Eu chamo de timão, joga o timão para a direita, joga para a esquerda. Pessoal, aperte o cinto aí. Funcionários, apertem os cintos. É por aí. Vamos. E, obviamente, que você às vezes tem que parquear, né? O pessoal fala taxiar, né? Acho que é taxiar. Taxiar, acabou o combustível, você vai ter que parar no lugar antes. Então, assim, existe todo um planejamento. Tem os imprevistos, né? Os imprevistos. Eu digo que o BPO, ele se assimila muito a pilotar um avião. Tá. Dentro disso que você também falou pra gente, você acha que se uma diferença entre pequenas e médias empresas para as maiores, se essas pequenas tiverem que escolher, você acha que um BPO seria melhor para início do que um contador? Eu estou dizendo o seguinte, vamos pegar assim no MEI. Isso, então, vamos falar para todas as pessoas. Primeiro, MEIs aqui primeiro é importante, para o MEI, o cara que já é MEI, tá? O cara que quer abrir empresa, não, eu vou sugerir ele sempre o contador, e eu vou explicar os dois por quê. O cara que é o MEI, já tem uma empresa, ele precisa de uma gestão financeira. A gestão financeira vai alavancar o negócio dele, vai crescer, vai mostrar onde ele pode cortar, onde ele precisa de gastos. E até mesmo eu digo, e isso é bem engraçado, porque esse é um slogan meu, né, que toda pequena e média empresa, ela tem a obrigação de se tornar uma multinacional. Tá, eu já até conheço esse slogan. Porque o cara é especialista, ele faz muito bem. Eu digo também que a razão social tem uma razão de existência, por isso se chama razão social, é bem forte isso, e é o sonho de alguém. Isso é um sonho muito importante de alguém. Então, isso precisa ser gerido, porque quando você tem um MEI, normalmente é para sustentar sua família, é para sustentar seus sonhos, é para você aumentar o seu poder aquisitivo, seja lá o que for. Mas também, por outro lado, você está servindo a comunidade, você está servindo alguém. Então, o financeiro, ele vai te dar ali o norte. Uma das causas, né, que as pessoas estão pecando muito hoje em dia é a precificação. Então, o financeiro... Eu vou te dar um exemplo muito prático aqui. Digamos que, assim, as pessoas não conhecem o seu custo, elas não conhecem suas despesas, elas não conhecem, elas não fazem uma projeção de aumento. Ano que vem aumentou, vai vir o novo tributo aí, como é que vai ficar, tudo mais. Isso não vai pegar muito pro MEI, mas, assim, por que eu tô falando disso? Porque o MEI, eu brinco, que
e eu fico fazendo analogia o tempo todo para que as pessoas possam entender melhor, eu digo que é como se fosse uma criança, né? Quando quem já foi mãe e está ouvindo a gente vai entender isso muito claro, quem já foi pai vai lembrar do choro da criança, também vai entender isso muito claro. Mas quando você tem um bebê, qual o primeiro passo daquele bebê? Ele chora, tal, depois ele começa a fazer o quê? Engatear. Depois ele começa a andar tateando. Depois eu brinco que ele começa a correr, né? Depois ele vai para uma bicicleta. Depois ele vira um adolescente. E ele vai crescendo. A única diferença é que a empresa, ela foi feita para não chegar na velhice. Ela foi feita para ter uma continuidade, né? Que eu digo que tem 3 etapas aí para uma empresa ela ter a continuidade. Mas porque eu digo que o MEI ele foi feito simplesmente para ultrapassar. A nossa mentalidade, a mentalidade do brasileiro, por não ter tido, e aqui vai uma crítica aí, né? De repente, não ter tido a parte financeira nas escolas, eu acho isso de suma importância. Uma educação financeira poderia, né? A gente tem medo de impostos. Sim. A gente tem que parar com esse negócio de ter medo de impostos. Porque a gente não entende. Ou talvez porque a gente não tenha o retorno necessário, mas isso é um outro assunto. Tá. Então, a gente acaba tendo medo do crescimento. Aí a gente fala assim, eu vou ter aqui um caixa 2, eu não vou ultrapassar o limite do MEI. Aí eu faço sempre uma pergunta para essas pessoas que é bem interessante. Prefere, né? Eu falo assim, beleza, vamos falar aqui uma coisa bem séria. Você prefere pagar 1 milhão de imposto ou você prefere pagar 10 mil de impostos? É isso aí. Aí a pessoa que não entende a analogia, né? Exatamente. Ela vai falar o quê? As pessoas não sabem essa elas criticam, né? Todo mundo critica um imposto como se fosse, nossa, da parte... Algo ruim. Mas não, você, e Mônica, mais você prefere o quê? Pagar 10 ou pagar 100? Eu prefiro pagar mais, porque eu vou ganhar muito mais do que isso. Porque o imposto, ele está proporcional ou correlacionado à sua receita. Exatamente. Quanto mais receita, eu sei que tem mais responsabilidade, mais isso, mais aquilo. Mas se você tem um planejamento, Mas aí tá tudo você bem. traz tudo junto, né? Sim. Faz total sentido. E as pessoas não falam isso. É justamente o que você está dizendo, como as pessoas criticam. Vou ter que pagar isso. Vou pagar mais imposto. Mas, graças a Deus, você está crescendo. Até, por exemplo, nem só o empresário, porque isso vem muito da cabeça até da própria pessoa que está no trabalho formal. Ela prefere não pagar o imposto, né? A ganhar um salário mais alto. Mas aí também tem uma outra questão. Não, tem várias questões. Isso mas aí tem uma outra questão. Gente que às vezes prefere tem teto. Tem teto. Mas prefere não pagar o imposto. E é muito do que o Lucas falou. É uma cultura que o brasileiro tem. De uma educação e se você olhar, por exemplo, a Dinamarca ela paga quase 60% de imposto. Tudo bem que a estrutura lá é outra, né? Mas ela paga 60% de imposto. E a diferença aqui, quando você fala de uma empresa média, né? Por isso que eu falo que o MEI ele precisa sim do BPO financeiro, porque ele não entende o que o contador entende. Por exemplo, meu imposto vai aumentar? O BPO não entende o que o contador entende. Não. O MEI não entende que o imposto ele tem que ser através de estratégias passadas para o consumidor final. Tá. Por isso que eu fico rindo das pessoas quando falam assim, vão taxar as empresas, vão não sei o quê. Os produtos, também, não sei o quê. Eu boto a mão assim e falo. Eu falo assim, gente, ninguém nunca parou para pensar que toda empresa, se você me mostrar uma que é diferente disso, eu corto aqui o microfone e vou embora. Mas toda empresa ela foi montada basicamente para servir uma PF. Então, toda vez que você aumenta uma empresa, a tributação, isso vai ser repassado. Ou a empresa quebra, ou a empresa fecha. Mas isso vai ser repassado, isso vai doer no bolso do consumidor final. Sim. Então, o BPO financeiro, ele serve hospitais, empresas que servem pessoa física, então acaba caindo ali, não tem de uma forma geral, acaba indo para esse lado. Então, ele não entende sobre precificação. Eu acho que o maior erro que nós temos hoje é sobre realmente precificação. E quando a empresa, você quebra uma empresa, eu sempre indico um contador. Por quê? O contador,
ele vai te falar, não o MEI esquece, o MEI é uma outra tratativa e tudo mais. Mas você quer abrir uma empresa que normalmente a gente começa no Simples Nacional e não necessariamente é a melhor tributação. Pode ser que você, no lucro presumido, seja melhor, pode ser que o lucro real também seja algo muito interessante. O problema do lucro real é que a gente não está preparado para o lucro real com relação às informações que precisam ser prestadas. Mas se você vai abrir um negócio, é muito importante você ter um contador justamente para quê? Para ele te direcionar qual o teu melhor KENAI, qual a sua melhor tributação. Ele vai te trazer todo um planejamento fiscal. Tá. E aí é onde as pessoas elas não conseguem entender. Quando eu brinco assim, você quer pagar 10 mil ou você quer pagar 100, né? Depende. Quanto mais você está pagando imposto, mais receita você está fazendo. Mas existe uma coisa na contabilidade chamado elisão fiscal e evasão fiscal. Basicamente, para desmistificar tudo, uma é um planejamento tributário do bem e a outra é fazer as coisas de forma errada, que é a sonegação, né? Que é você sonegar e tudo mais. Então, se você faz um planejamento tributário, não tem problema. Que não acontece aqui no Brasil, né? Se é só o modelo lá de fora. Na verdade, as grandes empresas, elas fazem muito isso. Infelizmente. Elas fazem muito isso. Elas gastam com advogado, com tributarista. Pra gente elas poder... fazem muito isso. Tem empresa aí, média, que deixa muito dinheiro na mesa com imposto, que ele poderia ter recuperado com estratégias, que eu não vou nem dar estratégias aqui, né? Porque a gente faz não vou entrar muito na área contábil aqui, né? Mas assim, o pessoal dá muito mole mesmo. Não, e engraçado, desculpa. Eu ia perguntar quais são os principais erros que uma pequena empresa comete ali no início em relação a essa questão, né? De tributação. De parte de finança, tributação, enfim. Bom, ótima pergunta, mais uma vez. Essa garota é muito inteligente. Eu achei que fosse só os olhos azuis dela, mas não é não. Não é só os olhos azuis, não. A inteligência veio junto. Essa parte vai ser cortada. Não vai não, porque infelizmente... A inveja porque não tem os olhos azuis. Bullying aqui. Ninguém nem falou pra ela, tá vendo? Ninguém nem falou dela. Mas a carapuça já serviu. Seus olhos também são bonitos, mãe. Pronto, elogia ela também. Pra pessoa ficar calma, né? Bom, na verdade, a gente, em 2019, eu sou uma pessoa que estudei muito, tanto que eu tive que fazer a formação de coach, porque ficavam no meu pé com esse negócio, você é meu coach, meu coach. Eu falei, que bosta, né? O que é isso, o negócio de coach, né? Então, eu também estudei bastante quando eu migrei toda a parte contábil para a parte de BPO financeiro, que hoje eu só faço o BPO financeiro. Então, eu descobri, né? Isso tá até no Sebrae ali, quem quiser jogar aí, né? Hoje em dia todo mundo na tecnologia, dá um Google aí rapidinho. O Sebrae, ele diz pra gente duas coisas e que tocaram muito meu coração. Uma, ele fala das empresas que fecham, e como eu disse no início, é uma razão social, é um sonho. Até o cara que tem um MEI, tá querendo sustentar a família, tá querendo crescer. Eu acho que esse cara tem que ter uma oportunidade de ser grande, ser multinacional mesmo. Riqueza. Tem que ter riqueza. Riqueza, a gente não é coisa ruim, sabe? Pelo contrário. Não é. Você prosperar não é coisa ruim. Acho que todo mundo deveria prosperar. Tem uma certa crença sobre isso também. A gente tem que quebrar essas crenças aí. E, então, esses erros, eles ocorrem por quê? Normalmente, a pessoa não tem o conhecimento de colégio, né? Sobre finanças. E engraçado, uma pausa aqui rapidinho, engraçado, que deveríamos ter. Porque, imagino eu, a gente está agora no final do ano, né? E se você... E não, a gente não tá não. A gente tá no início do ano, a gente tá no primeiro episódio desse ano. De 2025. Você volta e fala que a gente tá aqui no início. Me pegaram de surpresa, ninguém me falou isso. Eu fiquei depois pensando que se eu falo o tempo ou não. Não, porque você vai passar em janeiro. Ótimo ainda, melhor ainda. Então, a gente está aqui no início do ano, então o que é importante, né? Quando você deveria ser assim, né? Isso... é algo bem importante que em dezembro todo mundo, além de fazer os desejos e sonhos e projetos pro ano que vem, né? Sempre tem na lista ali emagrecer, né? Parar de fumar, até o carnaval, pular o carnaval, eu quero estar filé, né? Entrar lá na academia. Tudo isso daí. Mas normalmente, para quem é casado, quem não é também sofre isso, a gente tem que fazer um planejamento, né? Do nosso ano para a pessoa física, para a PF. Só que quando você entra na empresa... principalmente as pequenas,
a gente acaba confundindo, na maioria das vezes, o nosso salário com o recurso que entra na empresa. Sim. Então, o primeiro erro que eles têm em misturar despesa pessoal com empresarial, eles não sabem quanto que deve tirar de Prolabore. Tá. Isso é ruim, que quando você não sabe, o céu é o limite. Mas Isso é difícil mesmo. Mas eu consigo ajudar isso, é bem fácil. É difícil para quem não entende. Aí eles misturam despesa pessoal com empresarial. Esse é o maior erro. Outro erro que a gente escutou isso numa palestra, né, Mônica? Acho que a Mônica estava lá também, importante, que é um dos erros que o Sebrae diz, tá? Que, basicamente, isso é um problema também da nossa cultura brasileira. Eu posso falar termo feio? Cagar, tipo isso? Você já falou. Já falei, então tá bom. A gente caga, né? a gente caga quilos, gente, para parte de gestão. Então, um dos erros, e eu peguei esse dado ali naquela palestra, comparando novamente, a gente americanizando tudo, né, com as Américas, 90% das empresas que nascem, elas já nascem com um sistema de gestão. Aqui no Brasil, a gente nasce com Excel. Não, Excel, talvez, olha lá, papel de pão, né? E que acha que vai funcionar. E se tiver o papel de pão? Porque tem gente que mesmo nem ali vai anotando. Eu conheço gente que não tem computador, por exemplo. Só o celular. Empresário que só tem celular. Tem gente que... Faz tudo no celular. Eu falei, gente, mas você tem que ter um computador para... Sim, armazenar o celular, até uma visualização. Mas não, só tem celular. E aí 10% desses empresários que nascem no Brasil tem sistema de gestão. Então, um dos erros também é não ter o sistema de gestão financeira. Justamente para ter as informações ali, automatizar, né? Pensa o seguinte, eu brinco que se você não... Como é que você vai medir algo que você não consegue mensurar? Sim, você vai tirar da onde? Como é que você sabe se você está tendo lucro ou prejuízo se você não consegue ter um sistema de gestão? E nem CRM. Tem gente que fala assim, Lucas, o que é CRM? Várias pessoas. O que é CRM? Por quê? Quando eu falo de finanças, eu acabo impactando e falando com os meus clientes sobre outras áreas. Uma área que eu gosto muito de falar é sobre o CRM, que é uma área comercial, que é o Customer Relation Management, que é basicamente o direcionamento. Eu já tive cliente que falou assim, nossa, eu perdi venda por falta de follow-up, falta de FUP, né? Tudo no americano. Por falta de retorno. Mas porque não tem um sistema de gestão que tenha um CRM ou que controle um CRM, isso é muito importante, a relação com o cliente, sabe? Então, assim, esses são os dois principais erros que levam o fracasso das empresas com relação a finanças. E a precificação também. Sim, eu acho que várias pessoas, elas erram e por falta de conhecimento mesmo, porque todo mundo acha que sabe. Né? É o que a gente está falando aqui. Tem gente que não anota, tem gente que não tem uma planilha que seja Excel, tem gente que nem a planilha tem. Então, as pessoas elas já vão deixando isso para depois naquele esquema de que... eu acho que foi o número X no ano passado, esse ano está um pouco melhor do que o ano... Mas cadê a sua anotação? Cadê E você sabe por que as empresas não se tornam multinacionais? Por quê? Você sabe qual a diferença entre elas? E isso o pequeno e médio empresário, quando ele é CLT, ele não entende. Que quando ele é CLT, ele sai ali do determinado horário, 6 horas, 7 horas, seja lá o horário que ele sai e acabou. E ele está ali designado para fazer uma função dentro daquela empresa, seja ela marketing, seja ela financeiro, seja ela o lawyer, o advogado, seja ela o que for. E quando você abre uma empresa, você se torna uma multinacional. Em que sentido? A diferença da multinacional, além do dinheiro, óbvio, é que ela tem departamentos. Tá. Então, ela tem o financeiro muito bem estruturado, ela tem o administrativo, ela tem o RH, ela tem tudo mais. E quando você é o empresa, né, ou você está iniciando, você tem que aglutinar todos esses departamentos com você. E aí, como é que você faz? Sim. Tem gente até hoje... Isso, e aí eu posso até dar algumas... a gente não fala mais dica, né? Fala... Orientações, né? Estratégia. Pega a visão, pega a visão aí. Se liga. Pega a visão aí. Então, assim, eu acho que sim, realmente é muita coisa pro empresário fazer. Então, o que eu indico para ele? Ele ter as áreas chaves.
Né? Já que ele não pode ter todas as áreas, fora aquelas que devem ser terceirizadas. O marketing de cara, para mim, é uma área que tem que ser terceirizada. Tá. Quer ver eu ficar arrepiado? É quando eu vejo o empresário, e eu vejo muito isso. O empresário fala assim, eu tô estudando pro marketing. Sim. What? Sim. What the hell is ele that? tá fazendo? Que merda é essa, né? Ele tá pegando o tempo dele para estudar uma coisa que ele já não entende e deixando de fazer que ele o que ele poderia estar investindo o tempo dele no que de fato traz retorno pro negócio dele, que vai trazer muito mais dinheiro do que ele vai pagar o setor de marketing. Sim. Sim, e você não ter o técnico, imagine, você estudar. Eu já vi muita gente fazendo assim, eu estudei por 2 anos para iniciar a empresa, porque eu estudei finanças, Eu acho que sim, você deve ter um conhecimento superficial. Tá, isso é bom para poder te dar um norte. De capitão, né? Você tá lá na aeronave de capitão. Até para você poder contratar uma pessoa. Sim, e saber do que se trata. Sim, então isso é bem importante. Então as áreas-chaves sempre vão ser a área comercial, tá? Tá, hoje em dia... Quem é o comercial da empresa? Essa é a pergunta. Quem é o comercial da empresa? Na minha cabeça... Eu costumo, e eu vou falar isso até entrar na cabeça de todo mundo no Brasil. O empresário, ele foi feito e nasceu para 2 coisas só. Para ser comercial e, na minha concepção de conhecimento, para ser o operacional gerencial. Apenas isso. E aí, quando esse cara começa a meter o bedelho na finanças, no marketing, a hora dele é cara. O concorrente dele... tá pensando em estratégia, tá pensando em pilotar a nave. E aí, o que eu brinco? Ele tá servindo um cafezinho. Aí tá na aeronáutica como aeromoça. Tá no comissário, Servindo um cafezinho, ele tem que pilotar a nave. Ele tem que olhar ali os painéis e pilotar. Então, eu falo assim, quando o pessoal fala assim, BPO, eu falo, cara, o BPO, ele veio com a intenção de ter um especialista na área financeira que te dê os indicadores. E mais, pelo menos lá na nossa empresa, a gente acaba ensinando o pequeno e médio empresário a fazer leitura dessas informações. Isso é importante, não adianta você não saber, né? Porque ele pode estar em qualquer lugar, né? E ele vai receber ali o relatório, ele vai conseguir fazer uma leitura para tomar de decisão. Bem rápida e prática. E é isso sim, isso que é pilotar. E aí, quando você vê, o cara tá fazendo o financeiro, tá emitindo nota fiscal. Cara, você devia estar na rua, comercial. Você devia estar no podcast, devia estar fazendo um curso pra tua área. Você devia estar fazendo network. Você devia estar fazendo qualquer outra coisa, menos emitindo nota. Então, isso é um erro bem comum. Isso aí é para reflexão mesmo, porque o tempo é hoje precioso. Todo mundo precisa dele, todo mundo falando que está sem ele, e você ainda está destinando parte desse tempo que está todo mundo sem, numa outra coisa que não vai te dar retorno de imediato. Exatamente, focou errado. Tem que refazer esse planejamento aí, se colocar num outro lugar que você possa trazer um retorno melhor para sua empresa. Sim, como eu sou um cara tímido, eu vou deixar as meninas arrancarem as coisas de mim. Então, vou deixar elas fazerem perguntas. Gente, tímido. Ele quer ser entrevistado, olha isso. Gente. Blue eyes e olhos azuis e olhos verdes. Vambora. Vamos lá, vamos continuar, porque é um assunto, como a gente está aqui trazendo, tem muita gente, a gente conversa com várias pessoas, hoje mesmo a gente já conversou com pessoas antes desse pod, várias pessoas falaram pra gente que não sabem o que nunca ouviram falar. O que é? O que é essa sigla mesmo que você falou? Ou seja, não é novo, você já trouxe aí dados que já vêm lá de 2015, né, mais ou menos. Sim. E, no entanto, não está tão divulgado como poderia estar e já poderia estar tirando muita gente do sufoco, muitas empresas do sufoco podendo ter aí, destinar o tempo para trazer mais negócios. E que a gente ainda tem 2 problemas nisso, né? Como está se tornando um boom do coach, tu tem muita gente fazendo de qualquer jeito. Eu ia chegar. E tem muito contador, e me perdoe os contadores, eu amo vocês, eu sou contador, você que também querem também desenvolver isso
e de qualquer jeito, e acabam queimando mais cartucho no mercado, porque o BPO financeiro é algo novo, mas é algo bem delicado e tem que ser feito de forma muito coesa para que a gente possa entregar para o cliente. O que o cliente quer com o BPO financeiro? Ele quer um CFO, ele quer um gerente financeiro, um gestor financeiro que entregue informações valiosas para que ele possa tomar decisão. E que ele entenda dessas decisões, que ele vai tomar baseado em números. Então, a gente está passando por uma mudança de... como é que eu vou explicar? De um empresário que fazia assim, ó, com o dedo. E fazia por feeling. E ele, por feeling, agora não. Ele vai ter o feeling e ele ainda vai ter ali um número falando assim, segue nessa direção. Os números que estão falando. Muito mais claro. Muito mais claro, muito mais transparente. Então, essa mudança na cabeça também do empresário é difícil, porque eu conheço um empresário que falou assim, não, mas eu tô tirando 100 mil, tá bom. Podendo estar tirando muito mais. Exatamente isso que eu falo. Cara, mas tu podia estar tirando mais. Cara, mas olha só, você poderia ter... sabe como é que eu pego essas pessoas? Eu falo assim pra elas. Você tem reserva de contingência? Aí ela... Reserva de contingência? Pra que serve o lucro? Você sabe pra que serve o lucro? Não, porque eles acham que o lucro é dele, né? A empresa é minha, deu lucro, recebeu 100 mil, eu vou botar no bolso. Tá bom. Aí você tem a Mônica, que é uma... É hipotética, tá? Não é você não, é a outra Mônica. Outra Mônica? Aí você tem a Mônica, uma funcionária chata lá, que você quer demitir, mas você não tem uma reserva. Aí o que você faz? Você atura a Mônica o tempo todo. Porque você acha que realmente o lucro da empresa... Tinha que ser outro nome, não? Tinha que ser uma... Podia ser Chiquinha? Podia ser Chiquinha, mas que Mônica combinou mais. Entendi. Podia. Aí, o que acontece? Você acaba ficando na mão dessa funcionária, porque você não tem bala na agulha. E ainda digo mais, tem áreas chaves na sua empresa que você deveria ter um profissional de ponta, um profissional bom. Você contrata o meia boca, você perde, gasta dinheiro, gasta tempo de treinamento, porque você pega um funcionário meia boca. Então, assim, o lucro da empresa, ele não é inteiramente seu. O empresário precisa parar com esse negócio. Eu gosto de dizer que quando você tem caixa, seus problemas todos se tornam menores. Muito. Muito. A gente tem na vida financeira, a gente fala que o caixa é o rei. Caixa é rei, isso aí. O caixa é o rei. Então, ele que manda em tudo. E o interessante é justamente você conseguir ter esse poder de barganha, porque o lucro ele tem algumas reservas a serem feitas antes. Vou dar um exemplo para você, bem básico. Digamos que você quer mudar para um escritório maior. Você vai fazer isso com o quê? Você terminou o seu ano com 100 mil de lucro. Você vai distribuir isso inteiramente para você? E aí, quando chegar o momento de fazer esse projeto? Aí eu vou até um pouco além, né? Veio uma pandemia. Eu até brinco, né, quando falo de pandemia, que muita empresa não fechou por causa da pandemia. Fechou justamente porque a gente tem esse hábito de vender o almoço para comprar janta, vende a janta para comprar o café e por aí sucessivamente. Então, numa constituição de empresa, se eu pudesse dar uma dica... Ai, que bom. O ideal... Dica pode. Orientação, estratégia. Vou falar agora tudo em inglês. Vai. Trick. Acho que Pode ir. Inglês é trick? Acho que é assim lá. Vou te dar um insight? Vou te dar um tip. Só que dá no mesmo, né? Vou dar uma tip pra você. Meu Deus, a outra ali, derrubando o microfone, derrubando tudo. Quase tudo. Isso que hoje ela já derrubou uma garrafa de azeite. Hoje eu não estava nada. Que? Por quê? Ficou mais pobre. Olha, não era hoje em nem dia dela. é mimo, hein? Não era teu, não? Não. Misericórdia, Pior, eu tava com azeite, vamos beber em casa. Não, hoje em dia é mimo. É um patrimônio. Não, o azeite, esse ano não, né? Ano passado, foi o item mais solicitado no Amigo Oculto. Sério? Mentira. Tá. Mas todo mundo tá pedindo azeite. Inclusive, eu só vim aqui fazer porque achei que eu ia ganhar um azeite. Não vou ganhar um azeite, não, nada. Não sei, a gente não pode dar spoiler. Expectativas 1000, né, por hora. Bom, eu esqueci que eu tava... Dica não, é do... Você ia passar aí um grande insight, vai. Mas eu já esqueci. O insight, daqui a pouco a gente volta. Quando eu lembrar do insight, vocês são muito bobas. Esqueci do insight. Só a gente, né? Você que gosta de ser entrevistado, você tem alguma pergunta? Então, vamos lá. Me dá orientações práticas de como a gente pode integrar a finança e a contabilidade no dia a dia ali. Esquece. Você nunca vai conseguir fazer isso. Por quê, gente? Coral. Na verdade, lembra, eu gosto muito quando a gente fala de especialistas, e isso começa a fazer sentido mais e mais na nossa cabeça, porque isso é uma dificuldade que eu vejo.
Até hoje. Eu já salvei, assim, 3 empresas. Eu posso até falar aqui como eu salvei. Como eu as salvei. Porque o empresário, ele é especialista na área dele. Por exemplo, a Mônica. Mônica, você é o quê? Eu sou advogada e especialista em registro de marcas. Então, ela faz alguma coisa, advogada, e faz uma outra coisa aí que a gente não sabe, ninguém sabe nem o que é isso. Então, a Mônica... Quer acabar comigo? Não. Tu quer acabar com o meu negócio? Falar que ninguém sabe o que é isso aí? Qual o percentual de gente que tem registro de marca no Brasil? Ninguém sabe nem a importância disso. Infelizmente. Então aproveita o insight e fala para o público a importância de um registro de marca. Infelizmente, a importância de registrar sua marca é trazer muitos benefícios para vocês, porque você garante a exclusividade da sua própria marca. Você pode trazer mais retorno para a sua empresa, para o seu negócio. Você tem a possibilidade de comercializar essa sua marca, licenciar essa sua marca, transformá-la em franquear a sua marca. Enfim, e as pessoas ainda... A gente estava num evento, eu e o Lucas, e a gente estava com dados da quantidade de empresas que são abertas e em relação à quantidade de pessoas que registram essa marca. Então, ainda é um percentual muito, muito pequeno. E vou falar aqui para todos vocês que estão assistindo e ouvindo a gente. Não espere para o problema acontecer. Antecipem isso. Ninguém começa grande. Isso são informações básicas para todos. Está começando o seu negócio? A gente está aqui conversando sobre o seu negócio, né? As possibilidades que você tem de melhorar dentro do seu negócio mesmo. Regulariza, proteja a sua marca. Você não sabe o seu dia de amanhã, mas ninguém começa grande. Exato. Deixei você na cara do gol, com o goleiro de lado ali, a bola no centro ali, só para você fazer o gol. E aí imagina, contigo mesmo. Se a marca não está registrada, a empresa recebe uma notificação extrajudicial com uma multa milionária para pagar, o que o contador vai fazer? O contador chora, né? Na verdade, o contador não, acaba com a empresa, né? Momento, né? Isso acaba com a empresa. Todo mundo vai chorar nesse momento. Acaba com a empresa. E essa parte de marcas e patentes é bem importante para mitigação de risco mesmo. Sim. Porque você não abre empresa, eu vou abrir empresa aqui de brincadeirinha para fechar amanhã. Você abre a empresa, como eu disse no início, a empresa ela não tem tempo de vida para acabar. Ela foi feita para ser sucessória, vendida, não sei o que, tem ali umas coisinhas. E a marca é bem importante, sim. Sim. Até para aumentar o valuation da empresa. E as pessoas não... Eu já ouvi de pessoas que eu nem imaginava que eu pudesse ouvir, mas foi um nível que... tem problema não, vou começar um negócio, se acontecer alguma coisa com essa minha marca, eu faço outra. Aí então, começa um marketing diferente, começa um Instagram diferente, o seguidores diferentes. O dinheiro tá sobrando para você ter que fazer esse caminho todo que a gente está conversando aqui. Esse caminho que não é fácil. Você decidir, você registrar a sua empresa, registrar a sua marca, você tem todo um valor que você destina a esse bebê que está crescendo, como a gente citou. Nem só isso, Mônica. Você pode pegar o simples fato de que as pessoas estão acostumadas com a sua marca, são as pessoas fiéis, né? Sim. Aí você não registrou, a tua clientela passa para uma outra pessoa. Passa, porque você... Automaticamente. Porque você não acha mais aquela outra pessoa, porque aquela outra pessoa teve que talvez mudar a marca dela, porque não estava registrada e não pode mais continuar usando aquele nome ou aquela logo, e começa do zero. Eu tenho um cliente que ele me procurou justamente por isso. Ele estava numa feira, ele estava divulgando, era uma feira... específica do ramo dele, ele estava lá e participava dessa feira todo ano. Um determinado ano, ele foi para essa feira, só que ele foi com uma marca nova, que ele foi impedido de usar a anterior. Vários clientes mandaram mensagem para ele depois perguntando: fulano, não te vi na feira tal. Ele estava lá. As pessoas passaram direto.
Não viram. E você, como especialista em finanças, pegando todo esse gancho que a gente está falando, tô abrindo uma empresa agora. Onde você acha que eu deveria colocar o meu dinheiro? Que tipos de investimento você acha inteligente que eu faça? Tá. Só antes eu vou responder a última pergunta que ficou em aberto, da importância do contador, né? A maioria dos empresários, por serem especialistas, como a Mônica é advogada, elas não têm uma comunicação ideal com o contador. Então, por isso que eu acho, isso eu falo acho porque tem outros colegas querendo fazer BPO e eu não tenho nada contra isso, tem incentivo, mas eu como contador faço só BPO financeiro e quando eu entro na empresa eu faço toda uma anamnese, toda uma análise da empresa e eu consigo ter uma conversa com o contador. Então, sai o empresário e entra o BPO conversando com o contador. Sim. E só que é contador para contador. E por que o contador não consegue se comunicar com o empresário? Porque o contador, por muitos anos, o guarda-livro, né, como é conhecido, ele é muito técnico. Ele não conseguiu ainda entender, isso alguns já conseguiram, né, que ele precisa ter um linguajar diferente com o cliente dele, porque o cliente dele, às vezes, só tem uma visão de que ele é o cara que trabalha para o governo, para gerar imposto. Vamos voltar lá para a pergunta agora da Nath. Bom, bem simples. Primeiro passo, né, quando você abre uma empresa, dependendo muito do teu negócio, você tem que ter, e isso é bem sério, você tem que ter aí 1 ano, pelo menos, de dinheiro de custo fixo da sua empresa. Da empresa, CNPJ e CPF, que você tá falando. Para você abrir a sua empresa, você precisa ter no teu bolso CPF, para ser transferido para a empresa como capital social, 1 ano de custo fixo. Eu sei que quase ninguém consegue ter isso, então eu falo para a pessoa baixar para 6 meses. Mas isso é para você ver a importância, quando eu falo das reservas, né? Se você deu lucro, você tem que ter essa reserva ali, bonitinha desse valor. Não significa que você tem que gastar aquele lucro todo e ir embora para o próximo ano. Não significa, exatamente, porque quando você começa a empresa, isso. Mas qual é a realidade? Isso na realidade não acontece. Infelizmente. Porque a pergunta que ela me fez está desencaixada um pouco da realidade, porque normalmente as pessoas não iniciam com dinheiro. O que aconteceu foi que no período de pandemia e até mesmo antes da pandemia, as pessoas começaram a sair das empresas com um grande sonho de empreender. E esse grande sonho, elas saíram com dinheiro, né? Para poder empreender. Só que elas não montaram um planejamento estratégico para fazer isso e acabaram investindo errado e ficaram sem dinheiro, né? Porque até o próprio Sebrae, né? Eles nos ensinam diversas coisas. Mas você também pode ter um BPO, um contador, para fazer um planejamento. Antes de começar. Qual é o seu mercado? Quais são os seus custos e tudo mais. Feito isso, você está com o seu dinheiro na mão, você primeiro tem que gastar ele para que você comece de uma forma rentável. Tendo uma marca e patente, tendo um bom contador, feito isso tudo direitinho, eu indicaria você ir para a parte de investimentos. E aí, com o seu dinheiro, né, dependendo muito do teu perfil, eu sempre digo e brinco com as pessoas quando alguém fala assim, eu quero investir. Eu falo isso muito. Eu falo, tá, mas você tem cofrinho em casa? Todo mundo ri. Eu falo, tem cofre em casa? Por quê, Lucas? Porque isso vai determinar o teu perfil. Você tem hábito de guardar? Eu quero dizer basicamente isso, mas eu tenho que falar em outra linguagem, né? Porque para definir os seus investimentos, eu sempre falo, defina 3 perfis, né? Um mais arrojado, um mediano, e o outro ali que eu brinco que é poupança, mas nunca é poupança, tá, gente? Eu só tô dando exemplo de poupança de que é algo que é para guardar o dinheiro. Para guardar o dinheiro ali. Tipo embaixo do colchão. Tipo embaixo do colchão. Você vai pegar ali um CDB, alguma coisa que te dê um retorno, mas que seja bem uma liquidez diária, que você possa tirar a qualquer momento. Porque, às vezes, você guarda o dinheiro em algum lugar, guardei 20 mil reais aqui, Lucas, que sobrou da abertura da empresa. Eita! Cadê? Quebrou minha geladeira, deu ruim aqui em casa. Aí você vai lá, você perde dinheiro, porque você tem que... você acaba tendo que resgatar aquilo dali. Então, esse então, por isso que você faz essa diferenciação para diversificar o investimento. Sim. Agora tem aqueles, né, mais arrojados que eles querem investir em outra empresa, né? Então, se quer investir em empresas, eu vou sempre indicar você ser patrocinador de alguma coisa como
o poder pode aí. Isso. Se você tem um dinheiro e Sei, você boa. quer, você usa seu dinheiro para trabalhar o marketing cada vez mais. Inclusive, quem quiser patrocinar o podcast, é só entrar em contato conosco lá no direct do Instagram. Então, vamos lá, deixa eu recapitular assim. Recapitula. Tô abrindo uma empresa agora, então eu tenho um capital aqui para investir ou não tenho capital para investir. Com o que eu tenho que me preocupar? Primeiro com a contabilidade. Mas você tem ou você não tem capital? Você quer os Tendo. dois? Qual é a Tendo ou não tendo, prioridade? ok. Tendo ou não tendo. Ah. Eu primeiro preciso me preocupar com a contabilidade, Ter um bom contador ter um bom contador. para saber a tributação certa. Preciso registrar minha marca. Registrar sua marca, muito importante. Você precisa ter um canal comercial de marketing, um Google Ads, uma agência de marketing, isso é bem importante. Uhum. É você que está ditando as regras. Quarto, Ah, sou eu? É claro. Ah, que você estava ditando, eu só estava completando Não, ali. é eu pra tô você indo, continuar. Ah, tá, É. entendi. questão de prioridade. Por exemplo, quando eu abri o meu negócio, eu abri meu negócio quebrada. Eu não tinha nada e tinha uma dívida gigantesca no banco. Hoje está milionária. Chegarei Não lá. pode espalhar. Não pode, não. A gente Não. vai chegar lá. É segredo. Então, assim, É outro foi- segredo. Não Outro é. podcast com segredo. Então, foi entrando um dinheiro aqui, eu fui investindo nisso aqui. Entrou um dinheiro aqui, eu fui investindo nisso aqui. Entrou um dinheiro aqui, eu fui investindo em outra coisa. Entendeu? Foi assim, tudo aos poucos. E eu fui escolhendo as minhas prioridades. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter quando ela quer abrir uma empresa, e esse é bem perigoso que eu vou falar agora, tá? Eita. Muito perigoso. É um sócio. Ai, muito perigoso. Mas por que você Isso foi tem que, falado por que você tem que ter um também. sócio? Porque você tem que dividir riscos. É. Isso é importante, você dividir riscos. Só que sociedade é um casamento, né? Para você depois... É um casamento. Você tem que escolher muito bem. E você não tem uma faculdade de como Como escolher o sócio, melhor como eu vou ser um sócio. empresário. Não tem a faculdade de Não ensina a ser empresário. Não tem. O dia a dia. Mas, assim... tá bom, Lucas. Eu sou um cara carreira solo. Não quero sócio. O que você me indica? Uma consultoria. Tá. Para as coisas não serem vozes da minha cabeça. Você ter um contraponto, alguém para contra-argumentar com você. É. Então, eu digo que quem abre uma empresa, ou ele tem que ter uma consultoria, ou ele tem que ter um sócio. Tá? E voltando para os investimentos, eu diria que isso quase ninguém faz, tá, Mônica? Quando eu olho para você assim, eu lembro logo, quase ninguém faz. Que é a marcas e patentes, Tá. que é o marketing, que também as pessoas querem aprender tudo sozinha. É. O contador, o financeiro, que isso é importante, e a área comercial. Comercial. Que a área comercial vai ser ele mesmo. Uhum. E a área comercial, se ele aprimorar todas essas áreas, as demais áreas elas acabam vindo aos poucos, a parte administrativa, a parte ali do departamento pessoal, mas ele tem que destinar dinheiro para todas essas áreas, principalmente a área de marketing. Eu acho isso bem importante. Também Concordo, acho. super concordo. Eu também Hoje em acho. dia tá todo mundo na porque- internet. Se ele não estiver na hoje em internet, dia ele você não tá vende, fora. tá Até fora, porque tá fora do ó, jogo. a gente hoje fez É. um encontro de uma roda de trocas, né? E a maior dificuldade que os empresários que estavam ali falaram que tem, a maioria falou em captação de clientes, de novos clientes. Uhum. Deficiência no marketing. É. Você falou da questão do custo fixo, né? Que a Sim. gente tem que ter a reserva. Dentro desse custo fixo, você falou de CNPJ, você inclui o Prolabore. Sim e não. Sim Ih, então e explica não. pra gente. Sim. Essa parte de Prolabore é bem delicada, tá? Muito. Tem gente que quer vir com um método mágico, Uhum. mas a primeira pergunta que tem que ser, ele tem que ser incluído, tá? E às vezes não. Isso o empresário não entende. Porque se a empresa não tem dinheiro, eu vejo hoje empresários tirando Prolabore. E isso que é a diferença de você empreender. Porque quando você empreende, você tem um CNPJ, que você tem ali os custos, e a empresa deu prejuízo, é igual, para que serve o lucro? Quando você fala assim, eu tenho um sócio, o lucro Vai ser dividido. é para ser dividido. Mas o que ninguém entende é que ele é apurado ao longo de um período que normalmente a gente fecha o ano, de janeiro a dezembro, e é dividido lucro ou prejuízo.
Então, ter uma empresa... Na alegria e na tristeza. É na alegria e na tristeza. É igual um casamento, né? Na alegria, na você abre tristeza, na saúde, você na coloca doença. em risco todo os teus bens, na verdade. Porque pode cair pro teu CPF ali. Pode. Então, se chega no final do mês e a empresa não deu lucro, você vai tirar o que ali de Prolabore? Às vezes não tem condições de você tirar. Não tô nem falando de antecipação de lucro, tô falando de Prolabore mesmo. Sim, mas a pessoa tira. Normalmente tira. Sangra a empresa e E aí, tira. como é que a pessoa paga as contas dela? Pessoa física. Então, através do planejamento. Quando você fala que você tem 6 meses, e eu vou contar uma história bem rápida aqui, engraçada para vocês, que eu tive uma empresária que, certo ponto, ela simplesmente começou o BPO financeiro comigo, e aí um dia, e eu sou bem criterioso, e eu sou bem um financeiro do mal, né? Porque ela sentou na reunião comigo, fui apresentar relatório, e ela reclamou, falou assim, vou fechar a empresa. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu não tiro o Prolabore. Eu falei, não. Ela falou, não. Eu falei, você tira. Ela falou, não tiro. Tira. Eu falei, eu vou mostrar aqui como é que acontece. E aí eu comecei a falar pra ela assim, unha, cabelo, mercado, tudo ela passar por dentro da empresa. E eu deixei ela passar porque eu falei, eu quero registrar tudo. E ela passava por dentro da empresa. E ali, quando eu fiz o cálculo, foi um montante absurdo. Mas lembra que eu falei que eu sou mal? Eu lembro muito disso quando você fala. Eu já conheci essa fala e você tem razão. Mas como que a pessoa não vai fazer isso? Então, primeiro passo, quando você faz essa reserva dos 6 meses, né, você está fazendo uma transição. Pensa o seguinte, você acabou de sair de uma empresa que você ganhou lá 100 mil reais. Tá. Primeiro, você precisa ajustar suas contas em casa porque você está fazendo você está arriscando, né? Certo? É uma transição mesmo. Então, você ganhava 10 mil, agora você tem que ajustar suas contas em casa porque você não está recebendo. Você não está recebendo. Então, esse é o primeiro passo. Quando você pega esse 100 mil e investe na empresa, qual é o Prolabore mínimo para você viver, além dos 10 mil? Esse é o primeiro ponto. Tá. Então, você fez uma projeção para a tua empresa dar certo que eu digo, se tornar conhecida, começar a dar lucro, não sei o que, empresa pão duro e tal. Às vezes, no primeiro mês já começa a dar lucro, ok, tudo bem. Graças a Deus, parabéns para você. Às vezes, não. Às vezes, não. A gente aqui sempre tem que contar com não. Então, quando você está ali com essa reserva, você diminuiu já o teu salário em casa. Sim. Você já está... E você vai tirar daquela reserva ao longo dos 6 meses. Então, quando eu digo que às vezes ele tira, é porque já passou esse período e o que ele faz? A empresa começou a dar lucro. Lembra que eu falei que está vivendo com 5? Tá. A empresa começou a dar lucro. Viver com 7. Ele começa a viver com 10. Aí ele começa a viver com 15. Eu peguei um empresário que ele falava assim, não, mas quando eu cheguei aqui a empresa faturava 50 mil, agora está faturando 110. Aí ele... Vou gastar mais. Tô tirando 30 mil agora de Prolabore. Aí eu falei, tá, mas e o CMV? Ele, o que é isso? Eu falei, o custo da mercadoria vendida. Porque você está faturando 110 mil, mas quanto que é o de custo de mercadoria vendida? Ele, não sei. Eu falei, quanto que é o de custo de pessoal? Na verdade, no final ele quebrou a empresa e ele estava vivendo de empréstimos. Porque a empresa tinha custo da mercadoria vendida, tinha o custo dos empregados, e o lucro dele no final disso, sei lá, 20 mil, 15 mil reais. Ele estava tirando 30. Ou seja, ele não para analisar isso, mas de qualquer forma ele tem que retirar mais. Na verdade, você tem dois momentos na empresa. Você tem 2 momentos na empresa. Você tem um momento inicial que a empresa ela não vai gerar nada e você precisa trabalhar com Prolabore mínimo para garantir. E você tem um momento quando a empresa começa a gerar alguma coisa, você precisa ter certeza de quanto que é isso, de quanto que você pode subir isso. Sem mexer na tua lucratividade e nos seus planejamentos futuros. Tá. Quanto que a empresa pode me dar? Então, por isso que eu falei que eu enfio a faca com ela, porque quando eu falei isso com ela, eu botei tudo a longo prazo. Quando eu botei a longo prazo, eu falei, tem necessidade de você gastar isso tudo mesmo? Isso aqui que você gastou com colégio de filho, com autoescola do filho, não sei o quê, isso tudo aqui, tem necessidade disso tudo mesmo? E ela começou a rever e falou assim, nossa, eu tô levando a empresa à falência porque eu tô tirando mais do que a empresa pode tirar. Então, existem esses 2 momentos. Então, assim, às vezes, ser empresária é um pouco mais complexo do que a gente é. Eu vou abrir empresa aqui, vou começar e tudo mais. Não.
Tem que estar se informando, tem que estar por dentro. Você tem que estar de olho e ajustando, porque o que a gente está mostrando aqui significa que não é porque mês passado eu consegui fazer um mercado muito bom e todos os dias para o salão, que o mês seguinte eu vou ter que fazer a mesma coisa e aí nunca é só a mesma coisa. Você acaba que aumenta, né? O que você gastar é fácil. Você tá ali, ó, e aumentei. E não percebi que eu tô gastando tudo isso. Não parei para analisar. E é por isso que as coisas vão saindo do controle. Por isso que você tem que ter um cálculo matemático do mínimo que a empresa pode pagar. E se houver uma sobra, você pode tirar essa sobra desde que ela não comprometa as suas reservas. Que essas são bem importantes. E quanto tempo eu preciso botar na minha cabeça para eu decidir se o negócio está dando certo ou não? Abrir um negócio hoje, daqui a quanto tempo eu entendo que ele deu certo ou não deu? Vai depender muito da assessoria que você tem. Por exemplo, se você tem um contador muito bom, ele vai te dar sempre o balancete com informações. Tá. Se você tem um BPO, que é bem interessante e importante, vou voltar com uma pergunta para você. Melhor. Eu te mostro, isso vai ser fácil, tá? Mas você é uma garota inteligente, você vai conseguir responder. Eu sou loura, hein? Fácil é ótimo. Não tô vendo loura, aqui eu tô vendo ela. Não tô vendo porque você, eu não. parei de pintar, mãe. Lá no fundo a raizinha é loura. Lá no fundo a raiz é loura. Pensa o seguinte, Nasci assim. eu te mostro aqui agora o resultado da sua empresa. E você, imagina que você tem caixa no banco R$100 mil. E eu tô mostrando que o seu negócio de receita, você está recebendo R$80 mil e você está pagando 90 mil de custos. O que esse cenário mostra para você? Que você está sangrando 10 mil reais. Não, você está sangrando 10 mil reais por mês. Certo? Uhum. Você tem 100 mil no banco. Então, se você pegar 100 mil dividido por 10, vai dar quantos meses que você tem de sobrevivência? 10 meses. 10 meses até você entrar no cheque especial, Sim. entrar em empréstimo de terceiro. Isso aqui é outro caso. Então, ou seja, eu, BPO, já estou te mostrando que você tem 10 meses para mudar a sua estratégia. Então, por isso que eu perguntei, depende se você tem uma assessoria. Com assessoria, você sabe se o seu negócio está dando certo ou não na hora. E você consegue mudar a sua estratégia ao longo. Você fala assim, não, eu estou passando por isso porque eu estou investindo em uma outra marca, estou investindo nisso, estou investindo naquilo. Então, faz sentido eu sangrar. Mas você vai acompanhar isso mês a mês. Então, você sabe que no 5º mês, isso virou, agora está 10 positivo. Então, você vai repor o teu caixa lá atrás. Mas com o BPO financeiro, você consegue ter esse acompanhamento de métricas no dia a dia e você sabe se a tua empresa está indo bem ou não. E traçar suas estratégias. E mudar. Cortar. Cortar. Dá tempo, né? Dá tempo. Dá tempo de começar com uma nova estratégia. É isso. É muito importante. A gente queria até que várias pessoas já começassem os seus próximos negócios com esse formato, com essa preocupação, porque a noção que a gente tem é que as pessoas talvez, não sei, me corrija aqui, você acha que muitas pessoas já não querem se preocupar com isso? Sim, se eu não tenho... vou ter um BPO para quê? Vou ter um contador para quê? Deixa eu ver até onde dá. Você acha que isso é que isso é uma prática? Que, na verdade, o brasileiro tem isso intrínseco nele, né? Que ele só quer mudar quando dá ruim. Não fala merda, né? Mas já falou, né? Já falei de novo merda. Tá. E o problema todo tá sempre nessa estimativa nossa do brasileiro, que eu só vou ao médico quando sentir uma dor. Morrer. Mas você não faz lá um check-up. Por que não? Eu tenho um plano, 10 anos, nunca usei. Por que, cara? Faz um check-up, sabe? E o que eu digo que você deve fazer para tomar decisões de contratar ou não é sempre olhar quanto de benefício aquilo vai trazer. Ninguém olha. As pessoas olham assim, eu vou pagar R$1.000 a mais, R$1.500 a mais para um BPO, dando um exemplo. Pô, mas eu poderia botar esses R$1.500 no meu bolso. Olha só. Tá, mas quanto que isso pode alavancar? Acabei de fazer aqui um exemplo prático para ela,
que poderia evitar da empresa dela quebrar. E tem gente que não tem esses números. Tem gente que não sabe o lucro que tem. É isso que eu tô falando, a E maioria... daqui a 10 meses não tomou decisão e quebra. É. Porque quis economizar com R$1.000, com 500, com 1.500, Não vou pegar nisso agora, não vou contratar agora, vou deixar isso então, para depois. eu digo, olhe sempre o benefício. Se você não é especialista daquela área, contrate alguém que vai te dar informações, que eu digo é como se fosse o mentor. Ela vai encurtar o teu caminho. Isso aí. É como se fosse a mentoria. Ela vai encurtar o teu caminho ali. É. Se ela encurtou o teu caminho, a tua tendência é ter mais sucesso. Porque o teu concorrente é o que ele está fazendo. Ele está encurtando caminhos. Perfeito. É exatamente isso. É isso. Tem mais alguma pergunta para fazer para ele? Não, eu poderia ficar aqui mais tempo. Horas, né? Time's up, a gente tem bastante coisa para falar. A gente acaba entrando na área financeira e e a gente acaba indo para a área comercial, para outras áreas, porque uma vai ligando, vai puxando né? Tudo, a outra. tudo tá interligado. Eu já tentei fazer vários podcasts que só focasse na área financeira, é Não difícil. tem como, Não tem porque como, a gente aqui fica pensando, porque assim, se fosse também muito fácil, Sim, não ia precisar de vários especialistas que a gente está comentando aqui. sim. Então, é porque realmente a gente tem que aprender e, infelizmente, essa educação financeira, né? Falta. Passa longe. Queremos te agradecer por você ter aceitado o nosso convite de participar. Né? Na verdade, você se convidou em primeiro lugar. Mas é sempre muito bom. Deixa isso em off, deixa isso em off. Tá, isso aqui, ó. Sobre os bastidores. Botei a faca no pescoço dela. Né? Foi bem. Mas é bom porque o assunto é extremamente importante, todo mundo tinha que Ouvir, aprender sobre o assunto, né? exatamente, sabe? Focar mesmo que é necessário. E você quer deixar a sua rede social para as pessoas te contatarem? E quem quiser saber mais em relação ao BPO financeiro? Então, na verdade, eu quero agradecer a vocês, meninas, por esse convite aí especial. Eu nem esperava por esse convite aí, sabe? Não forcei ninguém, mas recebi esse convite do nada. Assim, do Neide. Nada, do Tava nada. assim em casa, assim, o telefone tocou, plim, Do falei, nada. nossa, Gente! me senti prestigiado, tá? Então, assim, eu quero agradecer por estar aqui com vocês. E sim, deixe nossas redes aí. É só jogar lá na internet, 3C Finanças Online. Na verdade, a gente tá tirando online, agora vai ser só 3C. Tá? Lucas Fernandes também, se jogar nome na internet. Não tem mais o Financas? Não tem? A gente tá tirando isso, vai ser só 3C Finanças. Então, vai ser, na verdade, Financas. Isso, 3C Finanças. 3C Vai Financas. aparecer na sua tela aqui embaixo o arroba dele. Vai aparecer. Olha então, só, tem o pessoal do marketing é outro nível. A gente fica A preocupado. gente perde um tempo aqui pra dizer bota arroba, bota cedilha, tira o cedilha. E ela liga a solução, vai falar, encurtar o olha, nosso caminho. Não, não curta, não. Não. Vou deixar Não, tô deixando você se quebrar minha autopromover. cara. Mas já que você não tá com vocês estão aí, eu tô falando que vai aparecer aqui embaixo. Né? Meninas, quero só Perfeito. agradecer vocês mesmo aí pelo espaço, tá? A E o gente que tempo. agradece. Quem sabe a gente faz aí um volume 2, tentando focar cada vez Com mais aqui certeza. na área financeira. Então vamos Eu lá. acho. Se você quiser um volume 2, comenta aqui embaixo. Queremos um volume 2. Sem a Mônica. E ó, não Corta esquece de compartilhar esse podcast e seguir aqui o nosso canal. Mônica, Com certeza. fale pra todo mundo onde o povo te encontra. Além de me encontrarem no Poder Pode, me encontram também no @M2CP Gestão, sem o tio, obviamente. Também não vou precisar me explicar, porque a pessoa vai colocar aqui Mentira, embaixo. não vou botar aqui embaixo não, porque já tá aparecendo ali na tela. Mas aí embaixo tem que colocar pra pessoa apertar mais fácil. Aperta, só aparece. Não aperta? Não. Pensei que fosse um pra apertar, tá Não. vendo? Entendo tudo disso. Então, me encontra lá. Qualquer dúvida, nós estamos sempre aí totalmente à disposição. Não posso falar dica. Qualquer informação que vocês queiram e que quiserem, volume 2, volume 3, volume 4. Existem assuntos que eles não se esgotam. Sim. Então, a gente precisa mesmo, todo negócio precisa, é necessário. Então, quer deixar o seu? Claro, você vai me encontrar no @NathSampaios, que em breve vai receber um R ali, ó, de marca. Mudou Resiste. Muito em Ela breve, muito em mudou o breve. logo dela, é? Não, é esse. Esse. É esse. O que vai mudar é que ela vai acrescentar um R aqui de marca registrada já. E também no @PoderPode. E a gente quer agradecer também, Thiago, coloca aí nossos patrocinadores, a Produtora Ideal. Ideal. E
A papelaria. Não, Carta é da Mori. Carta da Mori, que é uma papelaria e totalmente digital, mas que Online. vocês podem seguir lá e solicitar qualquer Vai ter o produto. arroba aqui embaixo também. Essa vai ter o arroba. Essa vai ter o arroba. Aí, tá vendo? A produtora também. A produtora Todos também. já ter arroba pra ninguém, né, ficar de fora. Menos a Mônica. Corta essa parte. Feliz ano novo! Feliz ano novo pra vocês. Façam seus planejamentos, traçam Eu queria ter essas... falado de planejamento, tá aí, ó. Ah, Planejamento é muito poxa. importante. Vamos começar de novo? Bom, vamos lá. Sejam bem-vindos, gente. Pois é, isso é muito importante. Inclusive, para início de ano, isso é de Tem suma bastante assunto importância. agora, né? Isso é muito, muito sério. Então, muito Então, obrigada. obrigada. Até a Tchau, próxima. Até a próxima. Beijo no coração de vocês. Até a próxima.